Hoje vamos resolver mais um desafio aqui juntos. A gente não vai utilizar LeetCode, mas a gente vai resolver um desafio que parece cair em algumas entrevistas de grandes empresas, então talvez pode te ajudar. E também a gente vai aprender um pouquinho mais sobre pilhas aqui utilizando esse desafio, beleza? Então, esse desafio é chamado de Next Greater Element, que no caso a gente vai procurar o próximo maior elemento a partir do elemento ou número que a gente tem em mãos, tá? Então como vai funcionar? Dado um array de inteiros, para cada elemento no array, procure o seu próximo maior elemento na lista, beleza? O próximo maior elemento é o primeiro elemento à direita, no qual precisa ser maior que o atual elemento. Então se eu tenho aqui, por exemplo, 4, qual que é o maior elemento à direita depois do 4? O 7. Então você coloca no array o número 7. Você tem o 7, qual que é o maior próximo elemento do 7? É o 8. Então você coloca o 8 na próxima lista, que no caso é a lista que você vai retornar. Eu tenho 3, qual é o próximo maior elemento do 3? É o 4, então coloca o 4 aqui na outra lista. O 4, qual é o próximo maior elemento do 4? É o 8, coloco aqui o 8 na lista. Qual é o próximo maior elemento do 8? É o 1, ou na verdade nenhum, né? Então você coloca menos 1. Qual é o próximo maior elemento do 1? No caso não existe, então menos 1 também, beleza? Então essa é a ideia, sempre o maior à direita, se não tiver, menos 1, beleza? Como que a gente vai resolver isso no código? A gente vai ter aqui esse código que vai estar lá no nosso repositório Data Structures Go, vai estar dentro da pasta de pilhas, beleza? Que a gente vai resolver utilizando pilhas, mas vamos passar aqui por cima como vai funcionar e depois eu mostro o código funcionando para vocês, tá? Então vamos supor aqui que eu passe o array 1, 2, 3, 4. Ele vai inicializar a variável n com o tamanho do array, que no caso vai ser 4, então n igual a 4, e ele vai inicializar um outro array, que no caso vai ser o array de resposta, que a gente vai colocar para ele inicializar um array vazio com todos os números que cabem nessa lista, que no caso vão ser 4 números, certo? Então ele vai inicializar com 4 zeros. Depois a gente vai inicializar a nossa stack, que no caso ele vai começar com o valor 0, então a stack vazia é o que a gente vai inicializar. E depois a gente vai iterar a lista, a gente vai iterar ela ao contrário, tá? Então a gente vai iterar de n-1, então de 3 até 0, certo? Então ao invés de 0 até 3, a gente vai de 3 até 0, beleza? Então a gente vai utilizar esse for. Vamos passar para frente. Ele vai perguntar, a lista não é vazia? No caso, a nossa lista está vazia. Então ele vai pular esse if, tá? Depois ele vai perguntar, a lista é vazia? Sim, a lista é vazia. Então ele vai colocar que na posição, dessa posição, ele vai colocar menos 1, tá? Por que o menos 1? Porque o 4, ele está considerando o 4, né? O 4 à direita não tem ninguém maior do que ele. Então ele já vai colocar menos 1. Essa é a vantagem da gente iterar do fim para o começo. Porque a gente pode vir meio que pegando todos os números e olhando os que a gente já passou, certo? Então, sabendo que ele basicamente não tem ninguém à direita, a gente coloca menos 1 e passa para o próximo. Então a gente vai colocar stack push e vai colocar o número 4 para a gente ver se alguém à esquerda vai ser menor que o nosso número atual, que é o 4, beleza? Então ele vai voltar lá em cima no for e vai perguntar, a lista não é vazia? Sim, a lista não é vazia, por enquanto tem o número 4. Então a gente vai fazer um for perguntando, enquanto a lista não for vazia e o número atual da pilha for menor que o número atual da lista, então, enquanto a pilha não for vazia e 4 for menor do que 3, então ele vai dar um stack.pop. Então não vai acontecer, né? Então 4 não é menor ou igual do que 3 nesse caso. Então ele vai pular. Aí ele vai perguntar de novo, a pilha é vazia? Não, ela não é vazia, porque tem o número 4. Então ele vai colocar aqui na posição atual, ele vai colocar o número da pilha. Por quê? Ele já viu que não tem nenhum número que é menor, no caso, do que o 4. Então ele vai basicamente utilizar o número atual, que é o 3, para poder falar que essa posição do 3, o número maior que ele é o 4. Então ele vai pegar da nossa pilha aqui, nesse caso, o número 4. Por isso que é bom a ordem, tá? Então a nossa lista de resposta por enquanto tá 0, 0, 4, menos 1. Por que menos 1? Porque o 4 não tem ninguém à direita. Por que o número 4? Porque o 3 ele é menor do que o 4 que está à direita dele. Então fica o 4 aqui nessa posição. E depois a gente vai dar um stack push no 3 para colocar ele também na pilha, beleza? A gente vai voltar lá em cima. Então se a pilha não é vazia, no caso ela não é vazia, ele vai perguntar, enquanto a pilha não for vazia e a posição atual da pilha, que no caso é o 3, for menor ou igual do que 2, que nunca vai acontecer, então ele vai pular esse cara também. Ele vai perguntar, a pilha é vazia? Não, a pilha não é vazia. Então ele vai fazer com que na posição atual, ou seja, nesse 0 aqui, entre a última posição inserida na pilha, que no caso é o 3. Então vai ficar o número 3 aqui, porque 3 ele é maior do que o 2 e o 3 está à direita do 2, beleza? Então ele vai colocar um stack.push no número 2, certo? Depois ele vai voltar lá em cima de novo, agora o último. A pilha é vazia? Não, ela não é vazia. Então
no caso a pilha não é vazia, sim, ela não é vazia. Então ele vai entrar e vai perguntar, enquanto a pilha não for vazia e a posição atual da pilha for menor ou igual que o número atual, ou seja, 2 é menor ou igual que 1, não, ele não é. Então ele vai pular esse for, depois ele vai fazer, a pilha é vazia? Não, a pilha não é vazia. Se a pilha não é vazia, ele vai pegar o último elemento inserido na pilha, que é o número 2, e vai colocar na posição desse 0, porque ele é maior do que 1, beleza? E depois ele vai dar um stack push no número 1, que no caso é o último valor, certo? E aí ele vai retornar a lista que a gente montou aqui, né? Que no caso é 2, 3, 4 e menos 1, que é a lista completa, beleza? Se a gente vier aqui no código, a gente vai ter aqui o código já funcionando, né? Então aqui as validações que a gente acabou de ver, como elas funcionam e etc. Se eu colocar aqui uma função main, então colocar aqui uma função main pra gente testar esse código, eu vou colocar um fmt.println no next greater element, certo? E por parâmetro eu vou passar, por exemplo, um array de inteiros, né? Que dentro a gente vai passar, por exemplo, 3, 4, 5, 6, 3 e 4, certo? Então aqui como ele deveria retornar? Ele deveria retornar no valor do... Como ele deveria retornar? Vamos montar aqui junto para ficar mais fácil, né? Então ele deveria retornar aqui, vou colocar um comentário. Ele deveria retornar no lugar do 3 o 4. No lugar do 4 ele deveria retornar o 5. No lugar do 5 ele deveria retornar o 6. No lugar do 6, ele deveria retornar menos 1. No lugar do 3, ele deveria retornar o 4. E no lugar do 4, deveria retornar o menos 1, certo? Então ele deveria retornar dessa forma aqui. Então vamos rodar aqui, vamos ver o que ele vai retornar. Vou colocar aqui um espaço novamente, só que ele vai ficar voltando esse valor, não tem como. Então vamos rodar. Então tá lá, rodou aqui o nosso código. Então 4, 5, 6, menos 1, 4 e menos 1. Exatamente como a gente esperava aqui o valor, né? Então é basicamente isso, a gente pode utilizar stacks para guardar o último maior elemento, assim a gente pode verificar na pilha ao invés de ter que rodar toda a lista, tudo de novo, para procurar se tem algum elemento maior do que ele, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, no próximo vídeo a gente vai começar um novo assunto, então vejo vocês lá, falou!